online. Vocês estão sendo gravados. A gente grava para deixar esse encontro disponível depois, né? Para quem pode estar presente. Então, nós temos 4 encontros online, interativos, né? Mais o material que vocês estão recebendo, né? Pelo Google Sala de Aula. Nesses encontros, nós vamos praticar um pouquinho. Assim, vamos sempre começar com uma prática. Daqui a pouquinho a gente já vai fazer o exercício. E depois temos também, como a gente fez no presencial, um momento de conversa, né? E também, né, olhar para as dúvidas de vocês, como é que têm sido as práticas durante a semana. Mas antes da gente começar, o Google Sala de Aula tem funcionado? Vocês têm conseguido acessar? Sim. Os materiais conseguiram acessar, baixar? Ok. Tá Eu não chegando também consegui pelo acesso, WhatsApp, né? professor. Bom dia a todos. Eu Bom não consegui dia. acesso, não. Na verdade, acho que está bem escuro aqui, né? Acho que é por causa da claridade aqui. Na verdade, eu fiquei de tentar acessar, e aí demorei, e aí tentei acessar. Ele aparece que eu não tenho autorização para entrar na sala. Aparece, sua conta não tem acesso a essa turma, alterne para a conta que você usa com o Google Sala de Aula, mas é o e-mail do tribunal. Ah, verdade. Acabei de lembrar que não, né? Não, não pode. Acabei de lembrar. Acabei de. Desculpe, é verdade. É porque ele linka automaticamente para o Classroom do tribunal. E aí, por É, isso que eu fiz exatamente. confusão. Verdade, desculpem pelo equívoco. Quando entra com Eu e-mail consegui. institucional, não funciona muito bem. Legal. Depois, se vocês tiverem alguma dificuldade, manda ali pelo grupinho do WhatsApp, a gente vai ajudando vocês, ou a gente reenvia o link. Mas como vocês viram lá, tem todos os áudios dos exercícios, né? Viram isso? Disponíveis ali na parte de materiais, atividades. E a cada semana também vão aparecer sugestões, né? Ok? E depois também a gente tem um espaço, vocês têm um espaço para comentar o que foi possível fazer na semana. E tem um mural também, onde vocês podem mandar dúvidas, comentários para mim, para a Sara, né? A Sara está acompanhando vocês ali também. Ok? Alguma questão do Google Sala de Aula? Então, joia. A gente vai começar com uma prática, com exercício. A gente sempre vai fazer isso nesses encontros online, para termos a oportunidade de praticarmos juntos. E também para a gente poder falar depois, né, do exercício, tirar as dúvidas de vocês. Ok? Então, a gente vai fazer hoje o body scan. Eu convido que vocês encontrem uma posição que seja confortável. A maior parte das vezes, né, como a gente falou, vai ser na cadeira. Então, deixa o corpo estável, confortável. Se alguém eventualmente puder deitar, né, também é possível, mesmo em pé. Eu vou convidar também que a gente feche os olhos. Vamos notando como que estamos chegando nessa nossa reunião, esse nosso encontro, nessa terça de manhã. Talvez haja alguma sensação física que chame a atenção, algum tom emocional, ir e vir de pensamentos. Vamos fazendo como se fosse um breve check-in interno de como estamos agora. Não é necessário mudar nada, apenas notar, acolher, o que estiver presente. Aos poucos nós vamos encontrando a respiração, onde ela estiver mais viva, talvez os movimentos, talvez nas sensações.
nos conectando com a respiração, de maneira leve, trazendo uma observação mais consciente, ao mesmo tempo sem forçar, processo natural, apenas acompanhando o ir e vir natural da respiração. Essa mesma observação mais consciente, a gente vai levando para outros lugares do corpo. Vamos começar pela região da cabeça, notando a região da cabeça, podemos notar a região do couro cabeludo, se há alguma sensação presente. Notando também a região da testa, entre sobrancelhas. Olho direito, olho esquerdo. Talvez percebendo o contato entre as pálpebras. Talvez notando uma luminosidade que das narinas. Talvez percebendo algum cheiro, algum aroma que chega naturalmente. Notando agora a região dos lábios, da boca, língua, dentes. Notando também toda a extensão da mandíbula. Percebendo também as laterais do rosto, as orelhas. Talvez notando algum som que chegue naturalmente, do lado direito, do lado esquerdo. Lembrando que é perfeitamente normal que vá aparecendo pensamentos, imagens, histórias mentais. É da natureza da mente que isso ocorra de tempos em tempos. O convite é que a gente vá anotando esses momentos, não precisa brigar com isso, decida voltar a se conectar com as sensações do corpo em algum momento, fazendo essa volta de maneira gentil. Podemos notar agora a região do pescoço. Começando pela parte de trás, a coluna cervical. Notando também as laterais, a parte da frente, a garganta. Talvez percebendo a passagem do ar por dentro da garganta.
Então, vamos descendo um pouco mais, notando os ombros. E os braços. Percebendo os pontos de contato, efeito da gravidade sobre os braços, os ombros. Dando a região das mãos, palmas das mãos. Aos poucos vamos levando a nossa atenção para a região das costas, começando pela região próxima aos ombros, depois descendo, percebendo a coluna, as laterais, região lombar. Notando talvez pequenos movimentos da respiração. Eventualmente notando algum ponto com alguma intensidade, algum desconforto. Se for o caso, podemos fazer um breve ajuste na postura, sempre de maneira leve, com cuidado. Ou podemos também imaginar que estamos respirando com esse ponto, com esses pontos por alguns instantes. Sempre de maneira leve, sem forçado. Novamente, notando as costas por inteiro. Aos poucos vamos levando nossa observação mais consciente para a região do abdômen. Percebendo também os movimentos, talvez o contato da pele com a roupa. A sensação interna, visceral. Aos poucos vamos subindo um pouco mais, notando a região do tórax, do peito. Movimentos, sensações na pele. Talvez sensações internas. Sempre notando também os momentos de divagação, dispersão, que são naturais. Pensamentos, imagens, diálogo interno. Levando curiosidade também nesses momentos. Decidindo trazer a nossa consciência de volta para o corpo, sempre que quisermos.
Agora vamos levando a nossa atenção para a região do quadril, percebendo os pontos de apoio, os pontos de contato. É uma parte do corpo que dá sustentação, equilíbrio, podemos perceber esses pontos de apoio, o efeito da gravidade. Portanto, toda a região pélvica, então, notando as coxas, direito, esquerdo, percebendo os pontos de contato com a cadeira, com a superfície. Percepção dos músculos, a posição. Talvez o contato da pele com a roupa. Então, a região dos joelhos, percebendo a posição, mais dobrados, mais estendidos. Percebendo, então, a região das panturrilhas, das canelas. Músculos ósseos. Aos poucos vamos notando a região dos tornozelos. Vamos percebendo pé direito, pé esquerdo. Contato com a superfície. Áreas com mais sensações, outras com menos. Ou mesmo ausência de sensações, perfeitamente normal. Calcanhares, plantas dos pés, dedos. E aos poucos vamos tomando contato com o corpo por inteiro, novamente, integrando todas as partes. Alguns instantes habitando todo o corpo, nesse estado de maior consciência, maior presença. Apenas estando em contato com o corpo, momento a momento.
Sem pressa, a gente vai trazendo pequenos movimentos ao corpo com cuidado, talvez pequenos alongamentos. Tempo de cada um, a gente vai abrindo os olhos, se conectando aqui com o nosso grupo. Como a gente fez no presencial, vou dar um minutinho para vocês tomarem nota do que vocês observaram no exercício. Pode ser no caderno de vocês, pode ser no próprio computador, se quiserem. Também a gente tem um espaço, né? Conversar. Agora um pouco diferente, né? Pela telinha. Você só levantar a mão, abrir o microfone. Se alguém quiser comentar, né, desse exercício, o que que aconteceu, o que que vocês perceberam. Carla, à vontade. Oi, professor, bom dia de novo. No início, Dia. eu me senti tranquila, e fui realizando passo a passo, né, a condução que você foi indicando. Quando chegou mais ou menos na altura do quadril, já começou a me dar uma certa impaciência pelo tempo. A sensação era de que precisava ser mais rápido. E aí eu fui tentando entender que onde eu estava e qual era o propósito, né, para tentar voltar. E aí, mais para o final, eu consegui ter mais tranquilidade, mas eu tive esse momento de vamos fazer e está tudo ótimo, e depois não acaba, e depois que bom que eu consegui finalizar com mais tranquilidade. Acho que foi essa foi a sensação. Só Então, você tirar. notou no começo, pelo que entendi, um pouco de percepção do corpo e, né, presença no exercício. Em algum momento você notou uma certa agitação. Era no corpo, era na mente? Onde você localizou isso? Eu acho que na mente, assim, eu acho que era a Na mente. sensação de tempo, que o exercício estava se prolongando além da conta. A sensação é essa, Entendi. sabe? A sensação era de impaciência mesmo, de estar fazendo essa condução a partir do quadril, mais ou menos. Eu quis marcar o momento, exatamente porque, assim, boa parte eu estava aqui, que ótimo, que está dando certo, né? E aí, mais para o finalzinho, essa impaciência, e depois voltou ao... Sua mente te avisou, ainda está no quadril. O Marcelo está indo é, devagar. Aí foi descendo um pouquinho mais, já começou a melhorar. Aí você chegou a perceber isso, essa agitação na mente? Você notou? Consegui. Eu acho que talvez essa impaciência que eu tenha narrado seja isso, né? É, Uhum. acaba, vamos acabar, que já deu, assim, né? Mais ou menos isso. Não que a atividade seja estressante, mas eu acho que a agitação de estar parada
nesse movimento de encontro, né, de voltar para dentro com as demandas todas, eu acho que seja isso. Eu acho que a leitura que eu faço é nesse sentido. Legal, obrigado, Carla. Depois eu comento, né? Primeiro eu quero ouvir vocês, depois eu faço alguns comentários. Alguém mais gostaria de falar? E, professor, Oi. dentro dessa linha, pode falar? Dentro dessa linha que Carlinha falou, os outros exercícios que eu fiz, aqueles do WhatsApp, que depois eu achei que eram iguais aos do Google Classroom, eram menores. E eu senti que, para mim, funciona melhor. Eu consigo me concentrar mais num tempo menor. Aqui, eu começo bem, aí depois no final já vou me dispersando, aí fico mais tendo essa dificuldade de retornar. Aí eu não sei se faz assim, se a gente pode ficar depois fazendo menores, ou a tendência tem que ser sempre o maior. E, assim, eu tenho mais dificuldade quando é maior o tempo o exercício. Você observa se que o exercício que dura mais tempo, a sua mente fica mais Devaga dispersa, mais. mais momentos de dispersão. Tá Exatamente. joia. E nesses momentos que você nota a mente dispersando, como é que você lida com isso? O que que você faz? Aí eu fico, volta ali, já concentra, volta para onde ele está. Eu fico tentando voltar, né? Me convencendo. Aham, Mas, entendi. mas eu sinto que eu estou melhorando, sabe, pessoa, cada vez que eu vou fazendo. Agora eu estou no trabalho, daqui a pouco eu vou começar a audiência. Isso também eu acho que não estou num lugar melhor, né? Enfim, prefiro em casa. Dependendo do contexto, você observa que a mente sai mais ou menos, é isso? Tá, joia. Depois eu comento também. Acho que o Diocleciano levantou primeiro, foi isso? Bom dia, como vão? Bom dia. Para ser sincero, eu não sei se eu levantei antes ou não de quem está com o iPhone ali identificado. A gente não sabe quem é o iPhone. Quem que é o Mas já iPhone? que o professor me chamou, bom, como eu estou aqui em casa, quando tinha os intervalos sem o professor falar tanto, não sei se foi só a duração da atividade, que foi um pouco maior do que o que fizemos lá na escola judicial, ou se foi por conta de eu conhecer a qualidade da minha internet, eu abri o olho algumas vezes para saber, ainda estou conectado, perdi a conexão. Então, isso me atrapalhou um pouco em acompanhar tão bem a atividade como foi lá na escola judicial. Agora, mudando um pouco aqui de assunto, tratando da questão que o professor formulou lá no Google Classroom, o que eu percebi é que tentar fazer, pelo menos comigo, tentar fazer essa atividade de observação sem a voz do professor, sem o áudio, é muito mais complicada do que com o áudio do professor, guiando, faça aquilo, observe aquilo. Então, Você. são esses dois comentários que eu gostaria de fazer. Então você percebeu que a preocupação de ver se estava conectado, você abriu os olhos, isso te dispersava algumas vezes. Sim, E aí, você tentou fazer sem o áudio, foi isso? tentei fazer sem o áudio, porque É, eu demorei um pouco até aprender como é que ingressava nesse Google Classroom. Depois que eu consegui ingressar e fiz o download dos áudios, foi que eu comecei a fazer com acompanhamento. sem o áudio, você notou o que que Sem o áudio acontecia tinha sem o áudio? dificuldade, até porque é, é aquilo, né? Você vai fazendo, você acha que já fez tudo que você viu, você apenas permaneceu por 5, 6 minutos naquela atividade e não é exatamente o tempo suficiente, né? Aham, entendi. Parece que dura, você fica menos tempo. Isso. Tá, joia. Depois eu comento sobre isso também. Obrigado, Diocleciano. Eu acho que depois era a Silvana que levantou, é isso? Isso, Silvana. Bom Deixa eu tentar dia. ligar. Bom dia, Não, professor. não estamos te vendo, mas estamos ouvindo. Eu vou tentar ligar a câmera aqui. Não sei se eu consigo.
Como é que eu faço, meu Deus? Não se preocupe, não. Pode falar, fica à vontade. Eu tô aqui no meio da paralela, com meu pneu furado, aguardando o guincho. E mesmo assim eu tentei fazer o exercício, né? E o que é que eu pude concluir? Que mesmo em situações terríveis, inusitadas, imprevistas, você pode, qualquer lugar é possível você começar. É mais difícil. A minha situação aqui é extremamente difícil porque eu estou relativamente tensa, né? Meu marido chegou já, então ele parou o carro atrás, então eu comecei a me sentir um pouco mais segura. Mas, assim, consegui ouvir as orientações e colocar em prática. A coisa aconteceu, acho que como esperado, embora eu esteja nessa situação. É um relato. Eu tinha que fazer porque é imperdível, né? Essa agora. Obrigado, Silvana. A gente brinca que até no meio da Avenida Paulista dá para fazer. Então, o que você falou é real, né? E obrigado pelo empenho e se cuida aí, né? Não precisa, se precisar ter alguma providência, fica à vontade. Obrigada, professor. Está tudo sob controle. Tá joia. Acho que a Léa tinha levantado depois, Léa. Bom dia Eu novamente. até não tinha levantado, mas eu queria até falar, mas eu não achei até a mãozinha Não, eu aqui. sou Eléa Nunes. Ah, tá. Mas Eu pode até falar queria, depois mas da não outra está Léa aparecendo a também. mãozinha, depois eu até falo. É onde reações. Em reações. Então, no início eu comecei a ter os pensamentos, na realidade, as preocupações do que eu tenho para fazer hoje, né? Eu também daqui a pouco viajo a trabalho, e aí eu comecei a pensar o que eu tenho para resolver, o que eu tenho para fazer, mas aí eu usei aquela técnica, oi, bom dia, tchau, e aí foi sumindo aos poucos cada pensamento que vinha. E aí eu consegui realmente me concentrar, mas eu também achei assim, hoje está diferente, está muito longo. Será que ele vai meditar parte por parte? Realmente aconteceu isso. Eu achei interessantíssimo, porque terminou eu percebendo algumas coisas que eu não percebia, né? E uma coisa que me chamou muita atenção foi o quanto está forte o meu quadril e o meu posterior para me sustentar aqui na cadeira, né? Eu no dia a dia eu não percebo isso. Eu achei interessante. Eu amanheci com rinite, então tinha horas que me dá vontade de coçar o corpo todo. Isso sempre acontece. Da outra vez também aconteceu isso, que eu fico com vontade de coçar. Não sei o que é isso. Eu fico com vontade de coçar em determinadas partes. É nariz, é braço, é cabeça. E só mesmo essa coisa dos pensamentos, mas eu consegui realmente controlar. E no final eu já estava muito relaxada. E a sua voz, Marcela, é uma voz assim tranquila, que até meus cachorros relaxaram aqui nas. Oi, teve uma que suspirou. Eu digo, olha, tá melhor do que eu. Então é isso. Obrigado, Léa. Então, no começo você percebeu pensamentos relacionados à atividade, aí você lembrou daquela ideia, né, do oi, obrigado, tchau, oi, bom dia, tchau. E aí você foi, né, trazendo a mente de volta. Legal. Tem meditação para cachorro também, viu? Eu não sabia que funcionava, mas acho que funciona. Eu não tenho dúvida disso, porque os dois aqui só dormiram de suspirar. Obrigado. André, Oi, bom dia a todos e a todas. Agora, para mim, foi ótimo. Eu entrei aqui, né, me concentrei, alguns pensamentos passaram, mas assim, tipo, eu estou em casa, os meninos estão na escola, meu marido foi para o trabalho, então assim, eu estou super concentrada. Só que aí, Silvana, eu nem ia falar nada, porque para mim foi super de boa. Mas aí, Silvana deu o depoimento dela e eu me lembrei que no feriadão eu tentei
E eu tentei num momento assim que tava todo mundo junto, os meninos entrando na piscina, e eu tentava, assim, eu me afastava, e era, mãe, é sempre uma demanda. E eu me lembrei da pandemia, né? Que na pandemia eu tentei várias vezes, porque estava todo mundo dentro de casa e sempre tinha alguém me chamando, e aí eu consegui. Aí teve um momento que realmente é um esforço, né? E o que Silvana fez agora foi isso, né? Tem uma situação de adversa, né? Que você tem que também estar alerta. E isso não é para você deixar de estar, mas assim, eu estava ali, é isso, eu estava ali, né? Me concentrei, respirei, estava ali, né? Os meninos estavam gritando, eu estava ouvindo, mãe, não sei o que. Claro, se tivesse alguma necessidade urgente, eu iria até lá. Mas enquanto não era eu, pensava, não, tá tudo ok, tá tudo certo, e fiz. É isso. Mas é um esforço, né? Com certeza, né? Tem a disciplina da gente fazer, né? Depois eu vou retomar esse tema. Mas as práticas, né, que a gente vai fazendo como essa, a gente vai criando a possibilidade de levar isso para o dia a dia, né? A Sim. gente brinca que é para o caos do dia a dia, né? O livro do John Kabat-Zinn mais antigo que ele tem chama Full Catástrofe Livre. Quer dizer, vivendo a catástrofe do dia a dia com mais consciência, né? Que é isso que você trouxe. Obrigado, Andréa. A Leia também, né? Queria falar. A Oi, outra eu Leia. tô com minha barra tá meio difícil aqui. Eu fiquei com essa mesma sensação das meninas e quando o Lígia falou, pô, tô no ambiente de trabalho, eu fiquei imaginando, meu Deus, dentro da justiça, como é que a gente vai conseguir fazer isso? E o fato de ter sido longo, para mim, nesse caso, foi bem positivo, porque no começo eu estava muito dispersa com as coisas que eu tinha que fazer, e aí deu tempo de chegar ao relaxamento e tal. E aí, quando chegou, para mim, pensando inclusive na vivência que a gente teve lá Tá na escola cortando um pouquinho dominical, para mim. tá cortando? Eu acho que quando chegou, por eu estar em casa, Então chegou mais voltou. Eu acho que é a minha profundo, internet, né? né? Demorou para chegar, a concentração e tudo mais, mas quando chegou foi muito mais profundo, exatamente por eu estar no meu ambiente de casa, meu ambiente tranquilo, meu local de conforto, né? E eu achei que eu aqui relaxei mais do que na vivência que a gente teve. Obrigado, Léa. Você notou que numa prática maior tem mais tempo de você entrar no exercício, foi isso? Você vai se adaptando ao exercício. Legal. Vou fazer alguns comentários, então, né, do que vocês trouxeram, que vai ao encontro do que a gente falou lá no presencial, né, que é a questão dos desafios. Lembram disso? Os desafios? Eu imagino que vocês estejam encontrando esses desafios no dia a dia também, né? Lembram que havia dois tipos de desafios? Faz muito tempo, né? Não dá para lembrar tudo isso. Então, tinha dois tipos. O primeiro era tentar achar o espaço, lembra? Uma agenda para que a gente, né, faça essas práticas mais formais, né? Dos exercícios, mais ou menos igual ir à academia, né? E o outro desafio era quando a gente achava, né, o espaço e ia praticar, aí apareciam alguns desafios durante o exercício, lembra? Então, é isso que, né, vai ao encontro do que vocês estão trazendo. Um desafio é o sono, né? A sonolência, lembra? Houve hoje, gente. Nessa prática teve sonolência? Um pouquinho? Normal, né? É, começo da manhã, fechar os olhos, né? Então, é normal. Lembrar que é simples, né? Ou a gente abre os olhos, ou ajusta o corpo, ou se puder, descansa. Já é um pouco mais complexo. É, mas tem os outros desafios. Então, a expectativa, a agitação, a inquietude, né? A inquietação mental. Então, são coisas que acontecem durante o exercício, que fazem parte do exercício, na verdade, né? Lembra daquilo que eu falei, daquele gráfico? Que é normal, né? Que a mente disperse, é normal que haja, né, um pouco de expectativa, é normal que haja um pouco de agitação mental, corporal, que são coisas que acontecem no dia a dia, mas que, em geral, não passam, não são percebidas, né? Então, quando a gente está fazendo o exercício,
nós percebemos essas coisas que acontecem no corpo e na mente. E isso faz parte do exercício, né? Então, se a mente sai muitas vezes ou menos vezes, né? Mas eu percebo que ela saiu, é o exercício. Lembra disso? Né? Então, a percepção da mente funcionando, né? Se eu percebo o corpo agitado, faz parte do exercício, né? E aquela coisa de trazer a mente de volta, né? Que vocês foram falando também. Hoje, realmente, eu fiz o exercício um pouco mais longo, né? Que vocês já são mindfulneiras, a gente brinca, né? Então, vocês já estão treinando, eu vou acrescentando um pouquinho de tempo, né? Mas os exercícios mais longos, na verdade, o que eles fazem é dar mais tempo de prática, dar mais tempo da mente devagar, dar mais tempo de acontecer alguma coisa no corpo, da coceira, né? Coceira é algo normal, viu, Léa? Bastante gente tem coceira. A gente não sabe explicar por quê, mas é algo que acontece, né, com certa frequência. Talvez ela já estivesse ali e a gente não percebesse, né? Mas realmente as pessoas relatam isso. Mas pode acontecer qualquer coisa, então, durante o exercício. Quanto maior o tempo de exercício, mais tempo a gente tem de perceber essas coisas, né? Então, de novo, treinando essa observação mais consciente e treinando a trazer de volta a mente quando ela escapa, né? Que a gente lembra que é normal. Então, esses desafios são parte do exercício, né? E é importante, como eu falei, né, que a gente saiba que eles existam, porque aí a gente não desiste, né? É normal que a minha mente divague, é normal que eu fique disperso, é normal que tenha agitação, é normal que eu sinta tédio, tá demorando muito, né? Porque o nosso dia a dia é acelerado, né? Então, a gente vai notando isso durante o exercício, né? E isso faz parte do exercício. Tudo bem? Essa ideia, lembraram disso, né? Realmente, né, como o Diocleciano falou, com o áudio é mais fácil. Então, o áudio tem ali um guia, né, para vocês irem praticando. Então, os áudios que a gente disponibilizou, eles ajudam vocês. E são os mesmos, viu, que estão lá no Google Sala de Aula e do WhatsApp, né? A gente manda só em 2 formatos para que fique mais fácil para vocês. Mas vocês vão perceber que com o tempo, conforme vocês forem praticando, vocês vão aprendendo o exercício, né? Vão se transformando em um Mindfulneiro 2.0. Então, vocês vão incorporando o exercício, né? Entendendo, compreendendo, e aí vai chegar um momento que talvez vocês não necessitem mais do áudio, ok? Então, isso é normal também, vocês vão perceber que com o tempo isso vai acontecendo. Mas se precisar usar o áudio, não tem problema nenhum, né? E a outra ideia que vocês trouxeram, né, que eu comecei a comentar, que realmente a ideia, né, final é que com a prática regular, a gente vai levando isso para o dia a dia, né? Então, conforme eu vou colocando, né, essa prática no meu dia a dia, vai sendo mais natural que eu consiga usar, né? Em casa, no trabalho, no meio de uma audiência, né? Com o pneu furado, com o carro, né? Ali no meio da avenida. Então, a gente vai, né, no meio no caos dos filhos, né? Então, naturalmente, a gente vai trazendo isso para o nosso dia a dia, né? Então, a gente vai estar lidando com essas situações, com esse caos, de maneira mais consciente, né? Tomando, talvez, decisões mais conscientes. Essa que é a ideia. Fica claro para vocês essas ideias? Legal. Mais comentários dos exercícios durante a semana? Conseguiram incorporar? Tentaram fazer? Não conseguiram? Foi difícil? O que aconteceu? Oi, Adriana. Olá, bom dia. Bom dia. Bem, eu estava querendo passar para essa parte da semana mesmo. Essa questão do desafio, né, de ter uma agenda, eu comecei com uma tentativa de enquadrar na agenda num horário fixo. E aí comecei a também ficar angustiada porque eu não conseguia fazer a prática regular nesse formato fixo de horário, né? Como também não é, por exemplo, a minha prática de exercício ou de academia, é sempre reajustável. E aí eu mudei, né, a perspectiva de falar, bom, eu acho que o mais importante é fazer as 6 vezes dentro desse período que ele fixou, ou mais de 6 vezes a prática regular, do que ter um horário fixo, né? Então, abrir mão dessa cobrança pessoal também, acho que pela própria ideia, né, de estar
fazendo o maior número possível da regular, mas a prática de informal, né? Não essa formal, a regular, mas a informal, para mim foi muito importante. Nesse período, eu tive, na semana passada, uma crise de ansiedade muito, muito forte, muito mesmo, de ficar 3 noites sem dormir, de ter palpitação durante a noite. Enfim, eu sei exatamente o que causou, sei exatamente como, porquê, enfim. Mas foi muito, muito. Foram 3 dias assim mais complicados, e eu tinha, na verdade, que retornar para a atividade que eu precisava fazer, que é a escrita da dissertação, né? E que é o que causou também a crise da ansiedade. E aí eu usei mesmo, não foi por acaso ou sem querer, né? De me vi fazendo, não. Eu usei deliberadamente e me percebi voltando. Consegui, de fato, vencer a crise, né, de ansiedade e, inclusive, consegui produzir bastante durante o feriado em relação à escrita da dissertação e fazendo práticas informais mesmo nos períodos né, de maior angústia ou de que eu percebia, né, que era necessário voltar para a minha atenção para depois voltar para o objetivo da escrita, né? Então foi uma utilização deliberada e que foi assim que era algo que eu queria trazer e compartilhar, porque eu não sei se alguém passou por algo similar, mas que para mim acabou sendo de uma ferramenta de muita eficácia, né? Foi muito importante para mim nesse momento. Legal, né? A gente sugere, né, que seja algo disciplinado, mas se você funciona diferente, perfeitamente, né? Então a gente adapta cada um a sua agenda, né, ao seu modo de ser. O importante é a regularidade, como você falou, Adriana. E as práticas informais, né, e as formais também, elas sempre são uma escolha, né? Sempre são a partir de uma intenção, né? De uma deliberação pessoal. Então, essa ideia, né, de ir levando, em especial nesses momentos difíceis, é importante, né? A gente querer fazer, querer estar, querer se conectar. Então, existe aí uma escolha, né? Com certeza. E a gente vai, né, vendo o que acontece. Se eu escolho perceber o meu corpo naquela situação, né, perceber os meus pensamentos, as minhas emoções. E, em geral, isso nos dá, né, a possibilidade de tomar decisões mais conscientes, né? Então, é o que você trouxe mesmo. Obrigado e boa sorte na sua dissertação. Oi, Carla, pode falar. Oi, professor. Vai ser muito rápido, assim, mas eu acho que tem a ver exatamente com a minha chegada. Quando foi disponibilizado o Classroom, eu informei, olha, eu não posso agora e tal, porque eu estava envolvida com outras coisas e tal. Tentei a primeira vez, não tem acesso à sala, você não pode participar e tal. Aí eu disse, depois eu vejo, e outra vez e tal. Tentei de novo, não tem acesso. Eu falei, vou printar a tela, né? Porque eu preciso dizer, olha, eu não consegui e tal, por tentativa mesmo. E ao entrar aqui e já está com exatamente a informação certinha, como era, né? Como estava registrado para mim, somente aqui, quando eu fui ler o que estava registrado, eu identifiquei que o e-mail não era o e-mail que nós havíamos combinado. Então, na hora, eu falei, doutor, desculpe por isso e tal, porque eu só atentei quando eu estava aqui. Então, isso revela essa importância de ultrapassar esses desafios, que eu acho que é por isso que eu quis trazer também essa informação, porque efetivamente eu não acessei, né? E também não fiz. Não foi algo que eu remetesse não, eu não consegui, mas eu vou tentar aqui um minutinho, fazendo alguma prática que eu me recordasse. Enfim, eu não consegui efetivamente. E eu acho que isso é que eu acho que eu tenho que deixar escrito aqui, esse desafio. Vá fazer, pare um pouco, um minuto que seja, que você consiga parar, porque efetivamente eu acho que a falta do acesso também foi não achar esse espaço na agenda, né?
E aí é por isso que eu quis trazer esse relato. Deixa eu só... Obrigada. Obrigado, Carla. Mas é isso mesmo, né? Muitas dessas informações do dia a dia passam desapercebidas, né? Então, se a gente realmente não está focado, não está consciente daquilo, e é um exemplo, né? Como eu falei, são nessas pequenas coisas que Mindfulness vai poder nos ajudar, né? Então, nessas pequenas atividades do dia a dia, né? Ou atividades aí, práticas, ou mesmo, né, nessas situações de estresse, de ansiedade. Então, a gente trazendo mais consciência, a gente vai poder lidar com o tempo de outra maneira, né? E aí, na somatória dessas pequenas coisas, a qualidade do dia pode mudar. Então, esse é o convite. Muito bem. Tem lá, né? Vocês viram no Google Sala de Aula que tem sugestões para a semana, né? Vocês viram isso? Então, tem sugestões de práticas formais e informais, né? Então, aquilo é uma sugestão, logicamente, né? Mas se vocês quiserem seguir, e quando também a gente tiver os encontros, vocês quiserem trazer o que foi possível fazer, o que aconteceu. E também tem sugestões de textos, né? Vocês viram isso? Tem alguns textos também. Esses textos são capítulos de um livro, né, do meu e do Javier, o Javier é meu, né, colega lá da Espanha, que é do Manual Prático de Mindfulness. Então, alguns capítulos eu coloco ali para vocês, né, que tem a ver com aquele momento do curso. E depois, ao final, quem chegar ao final, quem sobreviver, na 8ª semana tem o livro completo, né, o PDF completo para vocês, né, vocês vão poder explorar se quiserem, né? Mas aí eu vou mandando alguns textos nesse momento, e se houver, né, se vocês tiverem dúvidas, quiserem discutir também, ou tiverem interesse em outros textos, é só mandar lá no mural que a gente vai mandando para vocês, tá? Legal? E para a gente agora tem um outro encontro, né, em 2 semanas. Hoje é dia 17, 24, estamos em outubro, 31, né? Isso. Dia 31, a gente tem nosso segundo encontro, né? Até lá vai ter mais sugestões. E uma das sugestões vai ser, eu queria reforçar com vocês, 2 sugestões, né? Notar momentos agradáveis com mais consciência e notar momentos desagradáveis com mais consciência, né? Então, só explicando um pouco melhor, são momentos que já acontecem no nosso dia, tá? Não precisa gerar nenhum momento desagradável e nem agradável, mas perceber, né, que eles estão acontecendo naturalmente no dia a dia e intencionalmente, né, deliberadamente, poder trazer a consciência para aquele momento, né? Então, estou vivendo um momento agradável, eu percebo que eu estou vivendo um momento agradável e me conecto com ele. Estou vivendo um momento desagradável, percebo que eu estou vivendo um momento desagradável e trago mais consciência para ele. Deu para entender a ideia? Então, tanto momentos agradáveis como desagradáveis, né? Depois a gente, no dia 31, conversa um pouco sobre isso. Tá joia? Muito bem, vamos encerrando então, para a gente encerrar, fazer uma pequena prática. Não sei se a Sara tem algum anúncio, Só alguma um breve. novidade. Só um breve, são 2, na verdade, rapidinho. A gente continua à disposição, eu e Constância, qualquer dúvida que vocês tiverem no grupo do WhatsApp, a gente está com o ponto de apoio do professor, então é só sinalizar que a gente esclarece para vocês o que tiver ao nosso alcance. Algumas pessoas aqui tinham sinalizado que tinham interesse na viagem da Índia, professor, de maiores informações. Então, eu vi que hoje você vai fazer um encontro online, não é? Com as pessoas que tiverem interesse, eu Isso, vou tem colocar uma live no Zoom, Pronto, eu vou vou colocar então no contar um grupo do pouco mais como é que WhatsApp. vai funcionar. Aí vai dizer Perfeito. também quais são as cidades. Sim, É porque eu já fui também, eu tenho vontade de voltar. legal. Eu vou Já colocar no nosso digo, grupo do Delhi, WhatsApp, então. Vidaransala, Agra e Jaipur. Rishikesh, não? Mas ali, esquece não. A gente vai ficar Oh, mais foi o lugar que eu mais no gostei. norte. Essa Eu vai vou ser uma colocar então viagem no mais grupo do WhatsApp, tibetana. tá? O link. Mas Obrigada. depois, se vocês quiserem, né, eu vou contar um pouco mais como é que é o roteiro e também como é que vai funcionar a parte das práticas, etc. Obrigado, Sara. Então, só para a gente encerrar, a gente pode fechar os olhos, dar uma ajustada no corpo.
Podemos notar como é que estamos saindo aqui da nossa reunião, do nosso encontro. Uma breve fotografia interna. Sensações físicas, sentimentos, pensamentos. Simplesmente acolhendo o que estiver presente. Notando com mais consciência. Aos poucos nós podemos nos conectar com algumas respirações. Respirando com mais consciência, por alguns instantes. E a partir da respiração, vamos nos conectando com todo o corpo, novamente. Percebendo aos poucos o ambiente, a temperatura, os sons, a luminosidade. Fica o convite, então, que a gente leve essas pequenas pausas de consciência para alguns momentos do nosso dia. Vamos abrindo os olhos. Muito bem, pessoal. Obrigado pela participação de vocês. Espero que vocês tenham uma ótima semana. 2 semanas, né? A gente se vê no dia 31. Grande abraço. Obrigada, professor.